Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Suncast, que é o podcast mais solar do Brasil. Então esse é o momento de você saber das tendências, oportunidades aí do mercado de energia. E hoje a gente está com uma figura muito conhecida, eu tenho certeza que você conhece esse cara aí, está sempre presente nos eventos, já ajudou a formar muitos profissionais do setor elétrico também, tem muita experiência, mais de 23 anos de atuação como advogado dentro do setor elétrico. Da Noale Energia, é um grande parceiro nosso aqui também, está aqui conhecendo a infraestrutura da SolarView e vem contar aqui para a gente sobre toda essa experiência que ele tem e a parte aí do momento do mercado fotovoltaico, a gente discutir aqui os principais problemas e soluções dentro desses contextos e desse momento de amadurecimento e transição do mercado também. Seja muito bem-vindo, meu amigo Frederico Bosquim. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui em Belo Horizonte. Meu cafezinho aqui já foi, pão de queijo. Não pode faltar, né? Não pode faltar. Então, vamos falar um pouco sobre o mercado, sobre como é que eu vim parar aqui, como é que se desenvolveu toda uma parte da carreira, da participação no mercado solar, da ideia de dar aula, de como é que isso se tornou, então, quase que hoje uma paixão aqui de dar aula, de montar um pouco da percepção do mercado. E falar de novas tecnologias, o mercado passa aí por uma mudança. Processo de transição. Processo de transição, a gente teve uma grande rampa ali de crescimento, acho que talvez agora a gente tenha chegado num platô por algumas razões, depois a gente vai explorar um pouco mais a minha percepção sobre isso. Novas oportunidades, para onde é que o mercado está indo, como é que o Brasil evolui na questão do seu setor de energia, na sua própria transição energética. Características bem específicas do Brasil, da nossa transição. O Brasil já fez, de uma certa forma, a sua transição energética da geração de energia. A gente agora está fazendo a transição energética do consumo de energia. Então, eu sempre falo que transição energética não é mudar a forma de gerar energia tão somente, mas também a forma de consumir. Como é que a gente agora evolui muito mais para o protagonismo do consumidor já aumentou na sua geração de energia, né? Estamos falando de GD aí há 5 anos bombando. Escalando. E agora a gente está na fase de entender, né, com nossos equipamentozinhos, como é que a gente avalia perfil de consumo. E talvez uma das maiores mudanças é muito sair da ideia de sempre ter equipamento e também ter serviço agregado ao equipamento. Então não é só vender produto, também é vender serviço para talvez viabilizar um equipamento. Né? Isso é fundamental, né, Fred? Você está comentando aí da importância do serviço e é um momento que a gente ouve muito o próprio integrador reclamando de situações de concorrência, precificação. Sim. Então isso está diretamente relacionado a uma mudança estratégica de posicionamento e de visão para a atuação dentro do mercado. Sim. Também. Até o próprio solar, ele vem resolver um problema e uma dor. No final das contas, é a questão do consumo de energia. Exato. E o que isso impacta no bolso. E, Fred, eu gostaria que você comentasse aqui pra gente, porque a trajetória é muito longa, com muita experiência, né? Então, mais de 23 anos de atuação como profissional dentro do setor elétrico. E você viu praticamente esse mercado fotovoltaico nascer no Brasil. Começar, crescer e chegar na pré-adolescência. Maturar, agora já é quase um adultozinho que já está criando problemas no setor. Exatamente. Mas vamos lá. Eu me formei advogado, estudei muito MBA em gestão de empresas, então acabei me interessando muito não tão somente pela questão do advogado resolver problemas, mas também do administrador tentar criar soluções. Então o advogado muitas vezes ele fica muito reativo e ele não propõe soluções de maneira ativa. Então como eu disse, eu passei 6 anos da minha vida morando fora, eu vou querer um cafezinho aqui. Obrigado. Vamos lá, velho. Fiquei 6 anos fora do Brasil estudando e tendo as mais diversas profissões, então eu sou quase que um seu Madruga aqui do setor solar. Já fui de vigilante a advogado, faxineiro e também barman e bodegueiro, como diz lá no sul. Bodegueiro aí. Trabalhei muito também com aterro sanitário, dejeto suíno. Principalmente a parte de geração de crédito de carbono. Então começou tudo muito nessa geração de energia por biomassa, como é muito mais complexo. Então não existiam tecnologias tão disponíveis. Então a gente não gera energia como a gente quer, né? A gente gera como a gente consegue.
E lá no começo dos anos 2000, a tecnologia eólica ainda era incipiente no Brasil, né? Solar nem se falava, era um negócio ainda muito fetiche tecnológico, assim. Então, depois eu evolui um pouco para aterro sanitário. E daí sim começaram os primeiros leilões ali. Isso eu já advogava em São Paulo, grandes escritórios, nas equipes de infraestrutura, olhando muito mais a parte de parceria público-privada, modelos de leilão na época. Então o governo começou então a contratação de grandes empreendimentos centralizados, e o foco era eólica, tá? Eólica na época, né? E eu trabalhava até com uma empresa mineira que fazia muito a parte de engenharia civil para projetos no Nordeste, tá? Olha, ó, falando em trabalhar, estão aqui, ó, instalador e integrador ligando. Enfim, já logo ali na sequência, então a gente teve uma evolução para os leilões solares, e daí isso era uma coisa que hoje eu vejo um movimento muito parecido com baterias. Sim. Então a gente vê ali uma tecnologia que já está maturada, que já existe, que é o caso da bateria, e na época também era solar, só que precisava daquele impulso do governo ali, tá? Aí começaram os grandes leilões de energia solar e começaram as grandes obras. Então isso foi a minha ocupação durante uma boa parte do tempo aqui, tá? Só que como eu trabalhava com solar, começaram a aparecer os primeiros empreendimentos de GD. Isso não era viável ainda. E eu comecei a trabalhar muito com empresa de telecom. Telecom e farmácia. E daí quem começou a me procurar muito na época, faz solar, eu trabalho, conheço a tecnologia e tal. E o pessoal me perguntava muito se eu estruturava algumas operações em geração distribuída para redes de farmácia e rede de telecom. Tá? As antenas de telecom, os pontos de farmácia. Na época nem podia isso ainda, tá? Eu nem podia fazer geração remota, era uma coisa... Não tinha regulamentação. Não, era da 482 ainda, não tinha entrada a 687, então era um negócio que ainda a gente estudava. Depois veio a 687, daí a coisa ganhou uma atração forte. E daí em 2018 a gente teve o evento da paridade tarifária, né? Quando teve o rebote do efeito da Dilma lá, que a tarifa deu um pulo de uns 2 anos na sequência ali, ela subiu 200%. E daí tu aumentou tarifa, o preço do equipamento estava caindo, então em 2018 explodiu o negócio, porque daí tu teve muito atrativo, né? Rentabilidade. Daí explodiu, porque daí o que eu tinha? Eu tinha uma regulação que já estava evoluindo, já estava pronta, e daí eu tinha o equipamento e a indústria pronta para me atender, e quando eu tenho sinal econômico, o mercado reage imediatamente. Então ali foi aquele grande boom. Nessa época eu fui estudar engenharia, aí eu já tinha mestrado em economia, eu já estava formado em direito, eu já conhecia o mercado, eu fui estudar engenharia. Hoje eu sou até professor desse curso na Politécnica, na Escola Politécnica de Engenharia da PUC do Rio Grande do Sul. Hoje eu dou a matéria de regulação setorial, que era uma coisa que nem tinha na época que eu estudei. Aí eu estudei com 52 engenheiros e só aqui com o advogado que é aqui, sabe? Tá totalmente... Conta pra gente. Cara, esse talvez tenha sido o grande ponto de mudança da minha vida e da minha carreira. Aprender a pensar como engenheiro para poder atender engenheiro. Então faz muita diferença, porque normalmente quando tu vai tratar com o cara que é o engenheiro, dono da empresa, ele quer falar alguém que entenda o mercado dele, que entenda o vocabulário dele, que entenda a forma dele pensar. Perfeito. Muito mais preto e branco, muito mais objetivo, e trazendo para ele que às vezes as coisas não são preto e branco, e talvez cinza. Tá? Tem um meio termo ali. Tudo é o talvez, como diz assim o advogado, né? Depende, veja bem. O engenheiro tem muita dificuldade com isso. E essa popularização da GD, cara, isso foi um negócio meio alucinante, assim, até. O ritmo foi frenético de 2018, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, assim, foi bem cansativo. E o mercado teve um crescimento muito forte, muito amplo de mercado. Foi muito grande, tá? Minha vida teve um twist, eu montei a Noale, resolvi sair da posição mais reativa de advogado, que eu já tinha me tornado, então, ali, pós-graduado em engenharia de energia. Então, eu já propunha muito mais soluções para os meus clientes do que
trabalhava no reativo resolvendo o problema. Até com esse viés mais técnico também. Exatamente, né, porque começou a ser mais técnico. Né? Da parte da engenharia, projeto, e olhando muito para o que a gente fala das soluções, né? Diante das diferentes situações, contextos ali também. O cliente começou, porque assim, essa democratização da geração de energia, ela também gerou uma maior interação, que é o que a gente tem hoje com concessionários. Então tu tem muito mais gente interagindo com a concessionária. Naquela época até não gerava tanto problema, mas começou a se desenvolver uma bola de neve com relação a toda a problemática regulatória envolvida nisso. Aí depois veio a mudança da lei, a entrada daquela discussão dos capacetes amarelos, movimento solar livre, abraço pro Everton aí, para todo mundo. Aí me tornei bem mais atuante a convite do Carlos Evangelista na BGD, como conselheiro da entidade, como também conselheiro do Sindenergia no Rio Grande do Sul, que é o Sindicato da Energia Renovável do Rio Grande do Sul, o sindicato patronal lá. Mas também fui convidado para fazer parte do Conselho de Infraestrutura da Federação da Indústria do Rio Grande do Sul. Então a indústria também queria olhar como é que essa nova tecnologia estava entrando para dentro disso e como é que isso funcionava junto com o mercado livre de energia. Então foi uma evolução assim, como é que eu digo? Foram várias frentes que eu acabei tendo que trabalhar. E daí, obviamente, eu não trabalho sozinho, eu tenho uma equipe já hoje em Porto Alegre que me ajuda não só na parte da engenharia, mas também na parte de finanças e também na parte regulatória, jurídica, tá? Então tem um escritório também em paralelo, que é eu e o Lucas, Frederico Boschini e Lucas Ferrari, no Ferrari Boschini Advogados. Então tem lá um time de engenharia que faz uma parte da engenharia de proprietário, principalmente para alguns dos nossos projetos, então clientes maiores e mais específicos, assim, que demandam um corpo de engenharia que consiga fazer... Mais personalizado, né? Que consiga carregar a informação dentre todas as equipes, tá? Um project manager também. E o time de finanças, que é talvez hoje coordenado pelo meu sócio também, o Wolf, que é engenheiro financista e um cara que domina muito a ciência da viabilidade dos projetos. Então, a Noale também nasceu disso. Noale é a cidade que eu morei lá na Itália, a cidade do meu avô na Itália, tá? Então por isso que eu resolvi fazer essa homenagem. Sobrenome também? Então, assim, o mercado ele começou a demandar soluções mais customizadas para determinados projetos. Tá? Fred, você comentou de algo bem importante ali, relacionado a problemas, né, e da maturidade do próprio mercado. E aí o mercado que está numa pré-adolescência, numa adolescência ali, começa a gerar alguns problemas ali, dirige sem motorista, envolve algumas confusões, enfim, coisas que vão acontecendo aí quando a gente tem um processo de maturação, é aqui que você comentou também, acaba que a gente tem uma peneira, uma atualização, uma transição desse mercado, muitas oportunidades surgindo, assim como as dificuldades também. E como que você vê isso? Está em alta aí alguns temas específicos, quando a gente fala, por exemplo, de inversão de fluxo de potência. Já estava conversando aqui anteriormente, pessoal, o Fred contando aqui, toda hora uma ligação ali para ele ajudar a resolver problemas relacionados à inversão de fluxo de potência. É bastante complexo o problema, né? Como é que você vê isso, o papel das concessionárias, junto à regulamentação e possibilidade de solução, Vamos voltar essa história do tempo aí? Lá atrás, na discussão sobre a geração distribuída, acho que a gente teve uma evolução muito rápida dessa tecnologia e a tecnologia está sempre na frente da regulação. Tá? Então, a regulação demorou um pouco para acontecer. Para acompanhar. Para acompanhar o desenvolvimento todo. Então, o cara está com aumento de energia ali, preço de energia, o cara tem que buscar uma solução, o cara vai fazer a instalação. Então... Só que assim, o que se criou ali atrás foi um movimento muito coordenado das próprias concessionárias no seguinte sentido: vamos demonizar a geração distribuída, e vamos criar em volta disso uma ideia de que ela é, de fato, um problema comercial. Tá? Então, tudo começou com a ideia do problema comercial. Não sou remunerado adequadamente pela prestação de serviço. Isso é verdade. Tá? Inclusive, a gente superou essa discussão através do pagamento do FIO-B. Ficou acordado dentro da nova lei que a gente faria o pagamento do FIO-B, no caso da GD2, e daí até um pedaço do FIO-A, para a questão da GD3. Então, transmissão e distribuição, a gente acabou endereçando esse ponto.
E mesmo com esse pagamento, a gente não teve o mercado arrefecendo. A gente teve o mercado se mantendo. E foi muito dito que esse era um mercado que não ia ter sobrevida, que ia se tornar muito passageiro, e na verdade não foi. Ia acabar, né? Saiu essa conversa. A gente acompanhava nos grupos do WhatsApp, o mercado acabou. Você integrador, não se eduque pelo Instagram, tá? Você tem que entender o mercado para saber que ele não vai passar, ele vai continuar. Então depois eu até vou entrar um pouco nisso, tá? Mas não vai passar, porque a tecnologia solar ela é dominante, ela é muito superior do ponto de vista de aplicação a outras tecnologias. O problema dessa integração da intermitência nas redes é que gera o problema. Tá? Mas muitas das concessionárias, então, montaram seus próprios veículos de geração distribuída, num contrassenso contra o que foi dito. Então, sem dar nome nos bois, mas todas as concessionárias no Brasil hoje, os grupos econômicos hoje no Brasil têm seus veículos de geração distribuída. Não só os veículos, os grandes conglomerados do setor de energia no Brasil têm seus veículos de geração distribuída, como todos os outros grupos geradores do Brasil têm. Petrolíferas, grupos internacionais, grupos de investimento, todo mundo tem o seu veículo de GD. Isso é concorrência desleal? Eu acho que da forma como pode acontecer quando a operadora da rede é a mesma operadora do veículo de GD, eu acho que sim, pode haver, tá? Por mais que se diga que são empresas independentes, não existe a troca de informações, o que seria concorrência desleal. Tá? Tu vai ter sim ali o abuso do poder econômico, que é de fato a dominância econômica desse determinado grupo. Quando ele acontece especificamente na sua área de concessão, tá? Isso acontece em todo o Brasil, então elas inclusive atuam nas áreas das outras concessões. Tem até alguns que estão expandindo a área de atuação, mas... porque se identificou que é um negócio que realmente ele consegue fazer uma rentabilidade diferenciada da atividade de pura e simples distribuição de energia. Então eu consigo rentabilizar de uma certa forma melhor o meu capital. Então tu tem essas atividades. Essa atividade ela não é vedada, porque na Resolução Normativa 1000, que foi aprovada antes da Lei 14.300, existe a previsão da permissão de atuação no serviço de micro e mini geração distribuída. Então é provável que aqui na construção desse novo regulamento, uma das grandes moedas de troca tenha sido uma criação de uma paz no setor a uma troca de uma permissão de atuação dentro de um determinado segmento que seria, em tese, vedado, tá? Isso já era permitido lá na 414 e isso acabou se replicando na Resolução 1000, explicitamente lá a oferta de serviços de GD. Acho um total contrassenso, tá? Porque viola muito essa questão, daí são 3 tipologias, né? É o abuso do poder econômico, que é de fato tu lutar contra uma empresa que tem muita força de mercado e uma dominância muito forte. Essa concorrência desleal, de uma certa forma, pelo compartilhamento de informações. Isso é objeto, inclusive, de uma consulta pública que foi colocada agora dentro da ANEEL com relação à abertura do Mercado Livre, porque a mesma informação que ela é utilizada para o âmbito da baixa tensão na geração distribuída, ela também é utilizada no Mercado Livre, porque quando eu faço a denúncia do Mercado Livre, eu informo a concessionária que eu estou indo para o Mercado Livre. A concessionária, com seu veículo de Mercado Livre, aciona esse mesmo cliente. Então, eu aciono o cliente na baixa tensão para vender GD e eu aciono o cliente na média tensão para vender Mercado Livre. Isso tem sido ali um objeto de consultas públicas e gera uma certa desconfiança no mercado de que haja uma troca de informações privilegiadas dentro do mesmo grupo econômico. Isso cria também um nível de insegurança para o próprio investidor, muitas vezes. Isso cria no Brasil um ambiente de falta de governança. Isso é uma infração concorrencial. Então a gente tem ali o abuso de posição dominante no mercado, o abuso do poder econômico e a concorrência desleal. Tudo isso acaba se somando e deveria ser isso aqui levado de maneira mais própria para dentro do CAD, tá? Que é o Conselho de Defesa Econômica. Porque não faz sentido uma empresa monopolista que detenha informação privilegiada com relação à sua rede de distribuição e com relação à prerrogativa de aprovação do que ela pode ou não pode acontecer, porque é a prerrogativa da concessionária dizer como funciona a rede dela.
E com razão. Parâmetro de segurança, parâmetro de proteção, tensão, qualidade. Tudo isso é dado pela concessionária. Mas ela é paga para isso. Ela não presta um favor. Ela é paga para isso, ela é remunerada para isso. Sim, claro. Mas, ao mesmo tempo que ela tem essa informação privilegiada, a gente entra, enfim, então, numa discussão incansável a respeito da inversão de fluxo. Inversão de fluxo é mais geração do que carga. A gente resolveria o problema com mais carga. Se eu aumentar o consumo de energia no Brasil, eu resolveria o problema da inversão de fluxo com alguma tranquilidade. Isso não é tão fácil acontecer, porque o Brasil não tem uma infraestrutura exatamente pensada para poder ter esse balanceamento, esse escoamento de energia tão dinâmico assim. Fred, qual que é a importância de você ter acesso aos dados, a questão do monitoramento para conseguir fazer esses estudos, diagnósticos, e até mesmo para conseguir controlar essa intermitência que a gente tem na rede, que causa condições como a própria inversão? Eu falo assim, o insumo mais perecível no mundo não é o leite nem o morango, tá? É a energia elétrica. Ela dura uma fração de segundos, eu costumo dizer isso sempre nas aulas. Então, se eu não tenho alguém para consumir a minha energia e não tenho um lugar para armazenar ela, se eu injetar isso na rede, eu gero sobretensão. Então é preferível não produzir. Então isso é uma regra que dita o setor elétrico e que diz que a gente, no setor, não tem uma regra de oferta e demanda irrestrita. O setor elétrico ele é naturalmente baseado pela demanda. Então eu tenho que ter expansão do setor pela demanda e nunca pela oferta. Por isso que eu tenho curtailment de energia centralizada no Nordeste, aonde eu gero muito mais energia do que eu posso transmitir, então é preferível o quê? Não gerar. Isso aí que o Fred está comentando, pessoal, você integrador, você profissional do setor fotovoltaico já deve ter visto algumas notícias relacionadas a esse nível de controle e até mesmo desligamento de usinas centralizadas, por exemplo, né, em vista ali desse nível de controle que é necessário para a estabilidade da rede de transmissão local. Tensão e frequência. Então, assim, se eu tenho mais energia do que eu consumo, eu tenho sobretensão. Se eu tenho mais carga do que geração, eu tenho apagão. Então, eu tenho que fazer o chamado ERAC, que é o Esquema Regional de Alívio de Carga. Então, eu seleciono determinados pontos que eu vou desligar para manter a geração compatível com a carga. Então, essa é a grandeza sagrada da energia, que é frequência. Então, eu tenho que ter frequência e tensão sempre equilibrados. Por que esse aumento dessa interação gera problemas e também oportunidades? Gera o problema porque a gente tem a inversão de fluxo e a gente tem o trabalho forte das concessionárias em tentar manter a sua rede estabilizada, sem uma transparência de informações atualizada. Faltam estudos. Faltam transparências, faltam atualizações hoje do chamado BDGD, que é o banco de dados lá dentro da ANEEL. Tu baixa aquela planilha que te dá todas as informações de malha, de carregamento de transformador, de alimentador. Eu consigo saber tudo que tem ali, mas não são todas as informações que tem ali. Algumas das informações não são disponibilizadas. Por exemplo, quando eu faço um estudo quando eu tenho um apontamento por inversão de fluxo, eu tenho que ter uma informação adequada para poder contestar. Para poder dizer para a concessionária, por exemplo, que o ponto que ela escolheu para conectar, de fato, pode ter um carregamento maior. Mas ela não analisou o transformador na rua de trás. Ou ela não analisou um remanejamento num determinado alimentador e pode estar menos carregado. Ou a curva típica de carga que ela analisou é do sábado e domingo, que é uma carga mais baixa, por natureza. E não pegou uma curva média de um dia de semana. Excelente. Aí a gente volta na questão. Aí nós vamos entrar com o equipamento. Isso. E a fundamental necessidade de monitorar também o consumo de energia. Claro. Para saber simultaneidade, para conseguir ter um controle maior do consumo. Mas assim, de novo, voltando lá naquele ponto, por que se entrou nessa ideia da injeção lunar ou
Eu acho que a injeção lunar é uma coisa que pegou muito até por defeito de comunicação da própria CEMIG aqui, que manda no formulário padrão, ó, tu injeta na madrugada porque deve estar trabalhando com uma CGH ou com algum outro tipo de fonte. Você, integrador, deve ter visto, claro, aí as notícias injeção da energia lunar, injeção noturna, como é que funciona isso e tudo, né? Principalmente aqui em Minas, das recusas que a própria CEMIG dá para solicitações aí de acesso, né, novos projetos fotovoltaicos, uma das alternativas que com muita frequência aparece é essa de permissão de determinada... De injetar da 7 a 5. Isso, de 7 a 5, né? Então, envolve muito essa discussão em vista do que pode ser feito diante dessas limitações. Na verdade, o que acontece? Ele te manda para o período que tem um período ótimo para injetar a energia. Obviamente, não gera nesse horário, aí se torna inócua, e até virou piada, meme do setor. Sim. Mas assim, talvez a gente devesse evoluir muito para essa questão do Open Energy. É uma coisa que está em moda agora. E o que é o Open Energy? É uma ampla e restrita divulgação das informações do setor. Se eu sou monopolista e opero rede, eu tenho que disponibilizar as informações de maneira ampla e restrita sobre a minha rede, de maneira atualizada. Para que eu possa, de uma certa forma, então, ir lá, e a CEMIG acho que já faz isso, no caso mineiro aqui, ela disponibiliza um mapa lá de calor dos pontos que tu pode conectar ou não, tá? Mas em alguns outros lugares do mundo, o que acontece é que tu conecta a usina e o próprio agente de regulação, e na verdade não é um agente de regulação, desculpa, é um agente de operação de rede de distribuição, ele faz a intervenção diretamente nos inversores. Então, como aqui no Brasil a gente tem o ONS que opera no corte da geração centralizada, a maioria dos países já trabalha com o corte na geração distribuída. Então eu entro lá e faço um acionamento em todos os inversores, aonde eu faço a limitação da potência, porque isso certamente, quando verificado, me leva a um evento de sobretensão, um evento de perturbação na rede. Então isso é uma figura que no Brasil não existe ainda, mas que é bem comum em outros países, que é o chamado DSO, que é o Distributed System Operator, que é o agente de operação de tensões abaixo da rede básica. Perfeito. Então o ONS opera. O ONS opera 230, que é a rede básica, 230 kV, então tu pega alta tensão, e abaixo disso tu não tem um órgão gerindo essas faixas de tensão. E quem faz isso são as distribuidoras de energia. Como geração distribuída, por definição, ela é conectada em distribuidora e nunca em transmissora, o próprio agente planejador, que é o ONS, EPE e a ANEEL, eles não conseguem ter a gente chama isso de granularidade das informações, que quem pode dar é esse carinha aqui. Smart Meter Solar. Por isso que isso aqui é um produto que vai se tornar provavelmente quase que obrigatório. Já é, tá? Mas ele é praticamente obrigatório para que a gente possa fornecer esse tipo de informação para o planejador. O que está sendo consumido e o que está sendo gerado. Num nível de distribuidora, no nível de tensão lá da baixa tensão. Para que eu consiga fazer o quê? Para que eu consiga fazer uma integração mais adequada entre fontes intermitentes distribuídas, recursos energéticos distribuídos. Aí tem até uma discussão muito grande no mundo hoje a respeito do confronto entre os formadores de rede e os seguidores de rede. Grid forming e grid following. Grid forming são máquinas primárias, máquinas rotativas, muita inércia de sistema e que mantém tensão e frequência. Termoelétrica, hidrelétrica, máquina girante, esse tipo de coisa. Isso. Que é a lógica do sistema elétrico brasileiro montado até muito pouco tempo atrás. Isso, que é o tradicional de geração. Unidirecional, Itaipu, Tarará, Belo Monte, gera, transmite, distribui, deu pra bola. E daí, como é que é? Todo mundo consome a mesma coisa e ninguém reclama. Só que assim, esqueceram de combinar isso com a tecnologia que vem por aí, que é solar, bateria. E a tecnologia inovadora não tem como você frear, né? Não tem, é uma tecnologia dominante, isso aí é problema no mundo inteiro. Então, assim, essa discussão que eu estou tendo aqui, ela é global, todo mundo passa por isso. O californiano tem esse problema, o australiano tem esse problema, o alemão tem esse problema. Então, assim, que nem eu te digo, se tu não tem lugar para armazenar, é melhor não gerar.
Quem é que decide se gera ou se não gera? Então tu entra nessa discussão. Quem é que decide se pode ou se não pode? Quem é que decide se tem problema ou se não tem? Se a inversão de fluxo de fato gera um problema econômico, que já foi resolvido pelo pagamento do FIBem, então teoricamente era a primeira discussão. Exato. Pô, eu estou aceitando a energia crédito do cara, estou baixando a minha rentabilidade, não estou remunerando meu ativo de distribuição e eu estou aqui perdendo dinheiro. Tá, beleza. Então, se eu estou pagando a conta, beleza. Então, eu estou pagando FIBem. É isso. Estou pagando. Agora, se chegou num ponto, não, mas agora tem outra coisa para pagar, que é a deterioração precoce do meu transformador. Resumindo de forma bem simplificada, era como se tivesse sido combinado uma determinada coisa, aí na hora da entrega fala assim, não, peraí, agora tem uma taxa extra, tem um outro problema aqui. Agora tem outro problema. Tá. Que tem uma resguarda regulatória que foi dada pela ANEEL. A ANEEL definiu, ela não definiu o que é inversão de fluxo, ela definiu que quando ele acontece, ele tem um tratamento regulatório. Quem é que define quando acontece? Daí tu tem que fazer um estudo técnico para rebater o analista da concessionária. E nem sempre ele está certo. Exatamente. Ele pode ter um entendimento equivocado do alimentador, da função, da simultaneidade, da carga associada. Então, se eu tenho uma carga associada muito grande, eu não posso ser punido por não injetar se eu posso fazer uma limitação de injeção de 2 horas lá no domingo, das 11 a 1, ou no sábado, da meio-dia às 2. Com certeza. Então, tu tem que ter esse controle mais aprimorado, trazendo para um nível mais de inversor mesmo, que é a fronteira da tecnologia, que é onde eu estava falando que o DSO atua. Então, a gente hoje já fala assim, se tu não tem área de armazenar, é melhor não injetar, então vamos armazenar. Se a gente armazena, a gente já entra muito no que a gente chama de armazenamento distribuído, que é talvez a GD2 do Brasil. Que é uma grande tendência, né? Uma mudança de paradigma aí no mercado. Vai vir assolapando, velho. Pessoal, presta atenção nisso aqui, hein? O que o Fred está compartilhando com a gente aí. Você já tinha ouvido falar sobre esse tema aí da bateria distribuída? Armazenamento distribuído. Já tinha ouvido falar desse tema? Presta atenção, porque isso é quente, já está acontecendo. E é o que a gente fala muito sobre também outra tendência, que é plantas virtuais, ou VPP, Virtual Power Plant. O cara instala um sistema fotovoltaico e na verdade, para o integrador não muda muito, porque o tamanho da tua venda é o mesmo. A diferença é que um pedaço da tua venda vai ser sistema e o outro pedaço da tua venda é bateria. Então, talvez se eu vendesse 50 mil reais em equipamento, hoje eu vou vender 30 em placa e 20 em bateria, para fazer um trabalho de gerenciamento aqui. Isso, perfeito. Então, muito quando a gente olha isso, a gente não precisa inventar a roda, a gente copia os modelos europeus aqui, tá? E australiano e americano de evolução da tecnologia. O problema de rede, ele é um problema global. Então, tu tem vários pontos do planeta, momentos onde o agente lá, o seu DSO ou o agente operador, o que ele faz? Ele vai lá e entra no nível do inversor e manda um corte coordenado de uma região inteira. Todo mundo só vai injetar até uma determinada potência. Então, ele limita todo mundo. De forma dinâmica. De forma dinâmica. Que é como acontece, por exemplo, aí no curtailment, que ele liga lá para uma subestação e manda chavear. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente vive uma crise, quando a gente vive um estresse, isso não necessariamente é um problema ruim. Tá? Isso pode ser o nascimento de uma nova indústria e de novas oportunidades. E daí o que eu tenho dito, assim, muito, não só pela abertura de mercado livre também, tá? Mas muito mais pela questão de gestão de energia, também na baixa tensão. Tu tem que entender serviço e energia. Tu tem que entender gestão de energia. Tu tem que entender como é que o cara consome, que forma que ele consome. Tu tem que ter monitoramento. Tu tem que ter um monitoramento da tua usina. Não existe hoje usina no Brasil que não tenha um monitoramento. Não existe mais projeto sem olhar para o monitoramento e sem olhar para o consumo. Fazendo merchan. Arrasta para cima aqui, SolarView, segue o link aqui embaixo que o pessoal vai colocar. Operar a usina sem monitorar hoje é perder dinheiro com absoluta certeza. E aqui eu não estou falando como engenheiro, estou falando como advogado.
tá? É perder dinheiro com absoluta certeza. Vai dar problema. Porque tu não tem como adivinhar se a usina está gerando ou não. Porque a usina... Dirigir sem velocímetro. Dirigir sem instrumento. Tu tá ali no aviãozinho ali, sem instrumento. Então tu tá achando que tu tá, daqui a pouco tu dá numa árvore. Por que eu falo? O mercado passou por esse crescimento muito grande aí, dessa super curva de crescimento que a gente colocou. 18, 19, 20, era exponencial, cara. O negócio era 1 giga por mês que a gente instalava. Então a gente botou um monte de criança aí agora no mundo, só que tem que cuidar delas. Tem que ter gerenciamento disso. E uma usina fotovoltaica, ao contrário do que se criou no mito, ele não é um ativo de manutenção zero. Ele tem baixa manutenção. Principalmente no início do mercado, né? Tinha até as questões sem manutenção. Sem manutenção nenhuma limpeza, e tal, não sei o quê. Duração aí de 25, 30 anos, enfim. Não é assim que funciona. Então, assim, usina demanda... Não precisa ser nada... Tá. Mas vamos lá, vamos falar dos dois produtos. Tu tem que ter um monitoramento e tem que dar uma limpadinha ali na tua usina. Tem que passar o pano, tem que cortar a grama, dar ração pro cachorro, verificar as strings, termografia. Tu tem que fazer isso. Porque senão tu tá deixando dinheiro na mesa, tu tá perdendo dinheiro. Sem contar a questão de segurança também, né? Questão de segurança da tua usina. Mas se eu vou me ater aqui muito nos aspectos contratuais, se eu montei uma usina de investimento que tem um planejamento de entrega de um volume X de energia, eu tenho que entregar um volume X de energia e isso, se não for cumprido, tem uma repercussão contratual. E deixa eu te perguntar, será que tem muita usina que está dando problema? Tem muita usina dando problema. Tem muita usina dando problema de montagem eletromecânica mal feita pela curva de aprendizado. Uhum. Então tu tem muito erro de concepção de engenharia, muito erro de projeto, muito erro de execução de obra, de montagem, de montador de usina sem experiência, e alguma usina vai dar algum problema. Muito conector pirata ou conector de má qualidade, cabo de má qualidade ou mal dimensionado, então normalmente é sempre a troca cobre por alumínio. Uhum. Dobradura de cabo, os bandejamentos feitos errado, execução ali de strings, planejamento da usina de maneira equivocada, que na verdade sempre bate lá no inversor, o inversor sempre desarma. O inversor, na verdade, está protegendo a usina, né? Uhum. Então, assim, tu tem uma série de problemas que tu precisa monitorar para saber o que está acontecendo. O problema é na string, o problema é no inversor, o problema é no cabo, é um hotspot, é um sombreamento. Então, esse crescimento ele trouxe muito essa evolução muito ampla do mercado. Daí todo mundo aprendeu um pouco aqui. As concessionárias aprenderam, o integrador aprendeu, os advogados aprenderam, vocês aprenderam a desenvolver um produto para suprir uma necessidade. Então, o mercado todo aprendeu. E hoje a gente vive esse momento, não digo de inflexão, tá? Mas é um momento de novas oportunidades. O mercado me parece bem mais, não digo estagnado, mas eu acho que ele está num platô por algumas razões. Primeiro, a mais óbvia, tá? Tu não tem mais tanta oportunidade fácil. As oportunidades, elas são mais elaboradas, né? A gente até brinca assim, né? No dia a dia, conversando muito com os integradores, que há alguns anos, solar era você vender remédio para doente. É isso daí, não é? O cara saía de casa, aí o cara montava uma sala, adesivava a Fiorino dele e saía torando, vendendo para qualquer um, porque o negócio... E era uma coisa que eu até brincava, eu falava assim, quando eu olhava assim, todo o circo midiático assim, em volta, vendas em solar, tudo era focado em vendas, não era? Uhum, sim. Porque tu não é um bom vendedor. Economize 95%. Economize 95%. Então qualquer um vendia, não é porque tu é um bom vendedor ou porque tu é um cara genial, é porque tu tá no mercado comprador. Bom vendedor é o cara que vende num mercado que não compra, né? Exatamente. Uma coisa é você tirar pedido. Outra coisa é tu tirar pedido, outra coisa é tu montar o projeto com o cara. Porque... Personalizado, agregar valor. Pronto, aí tu tá vendendo uma solução em energia. Perfeito. Se tu só vendia equipamento, tu não é bom vendedor, velho. Não é nem sequer bom gestor de equipe.
Tu só manda teus vendedores para a rua, e daí o que era? Número de leads. Alguma coisa eu vou converter, né? Eu vou fazer 100 eu vou vender 10. A métrica que se usa. Só que hoje não é assim. Tu pode botar 100 caras na mesa. Se tu não tiver um vendedor técnico que entende o mercado como uma solução, tu não vai vender. Tu vai continuar vendendo para o residencial, que é o mercado que sempre vai ter. E exatamente, isso é legal você comentar da questão residencial e onde entra aí a abertura do mercado livre de energia. Porque é uma grande oportunidade, é um mercado aí que está bombando. Tá bombando, tá aí. Cara, todo mundo quer energia mais barata, mas ela é difícil de fazer, tá? Porque a gente tem muita... Porque o Mercado Livre, ele estabelece a competição na energia, mantendo os custos de fio. O custo de fio não muda, mas eu vou atrás de uma energia mais barata, tá? Tá evoluindo, a gente tem uma abertura de mercado planejada, eu não acho que vai ter abertura... eu não acho que vai ter uma adesão do grupo B em massa, tá? Eu também acredito que não. Porque a rampagem provavelmente muito lenta. Bota aí. Tem a curva de aprendizado, o volume é muito mais Porque eu vou te dizer assim, o Brasil hoje está se encaminhando para uma modernização tarifária, tá? Então o que está acontecendo? A gente hoje começa a falar em tarifa binômio no Brasil, porque na verdade ela até não é, ela é por causa da GD. Porque na baixa tensão a tarifa é monômio, real por quilowatt-hora. Tu não tem separação de rubrica entre TE e TUJ. Tu paga na fatura de energia uma binomiação forçada, tá? Mas as resoluções homologatórias estão lá, tu paga o real por quilowatt lá. A GD trouxe essa discussão. O que é TE, energia produto, e o que é TUSD, fio e serviço. As duas coisas estão ali dentro. Mas a gente está se encaminhando para isso, tá? A GD antecipou uma discussão ela acentuou uma discussão que estava sendo tratada no Brasil há muito tempo, que era justamente essa separação de fio-produto, lastro e energia, formas novas de contratar energia e formas novas de distribuir energia. Então o que a gente tem hoje é basicamente uma sinalização muito clara do ente regulador de que a gente precisa pagar o fio e competir na energia. Isso está acontecendo na GD. Tá? Tanto é que foram colocadas aquelas alternativas 1, 2, 3, 4, 5. Tá? A gente saiu da 482, da 687, lá com uma lei nova. E é ela que te dá lá o pagamento do fio. Tá? E a gente paga fio A e fio B. Num percentual que hoje vai dar ali, talvez na GD2, 30% da energia, talvez até 40%. Se a gente evoluir para uma alternativa 4, talvez a gente está pagando 50%. Então, do 100% da fatura, eu estou pagando 50%. Tá? Isso aqui é o Mercado Livre. Então, se tu entender que o direcionamento que está sendo dado para a geração distribuída de pagamento de fio e compensação somente da energia, é muito parecido com o que tu teria num cenário de Mercado Livre da própria baixa tensão. Eu pago fio e trabalho energia. Então tu percebe que a abertura do Mercado Livre na baixa tensão e o final do período de transição da GD se encaminhariam para ser a mesma coisa. Elas por elas. E daí eu escolheria qual mercado eu estaria, ou muito provavelmente eu teria a fusão dos dois mercados. Isso vai acontecer quando? 2029, 2030. Então, na minha visão, quando a gente introduz o período de transição da GD e a cobrança do fio, aqui tu tem uma abertura do Mercado Livre na baixa tensão. Aqui tu tem uma dinamização da tarifa no cativo para que o cara tenha um sinal econômico claro de que tu vai continuar pagando fio. Daí a energia tu faz o que tu quiser com ela. Tu pode migrar para o Mercado Livre se tu quiser, ou tu pode entrar num formato compartilhado. Essa portabilidade da energia. Por exemplo, tu pega um cara hoje de uma fatura de 10 pau, tá? Esse cara, se ele migrar para o Mercado Livre, ou se ele entrar numa cooperativa ou numa geração compartilhada, ele vai ter o mesmo benefício. Ele vai ter o mesmo desconto. A percepção para ele é a mesma. Muito próximo. Igual. Só que no Mercado Livre, ele tem
uma complexidade maior, porque ele tem custo de gestão, então ele tem a migração, adequação de SMF, compra de energia, tá tudo aqui. Se ele pura e simplesmente pegar e entrar numa geração compartilhada, ele vai reduzir os mesmos 20% da fatura de energia dele. Talvez o processo é bem mais simples. É porque o desconto é que uma coisa é a comparação do desconto, né? Você pega ali aquela referência, tem 35%, você está comparando com os 20% da média aqui. Só que tem exatamente esse custo da operação da migração. Existem custos associados ao Mercado Livre que não estão dentro da... Mas no fim, eu pego um cara de 10 mil, migro para o Mercado Livre, vou pagar metade da demanda, vou pagar metade do fio, vou trabalhar a eficiência na geração, mas eu vou ter o custo de administração. Isso. E daí tu vai estar ali chegando no mesmo valor do cara que está no compartilhado. Então tu tá vendo que os dois mercados estão se aproximando e as pessoas não estão vendo isso. O GDZ, o cara da solar, por favor, não fique só vendendo, tu não vende energia solar. Tu não vende geração distribuída, desculpa, tu vende energia solar. Energia solar tu vende no Mercado Livre também. Também. E isso é uma oportunidade que muita gente não viu ainda. Apesar da abertura, por exemplo, ter começado já em janeiro de 2020. Por que os caras falam que a curva da GD entrou num platô? Porque é mais difícil vender, mas também porque é uma cacetada de gente está indo pro Mercado Livre. Exatamente. Milhares de consumidores com cargas relevantes com usinas, os caras estão saindo da base e estão indo para outra. Então o cara está migrando. Então tu também tem um deslocamento de um volume de GD que está indo para o Mercado Livre. Então assim, não é que o mercado de energia solar passa por uma crise. Ele está sendo vendido em outro mercado. Só que o cara tá lá com a cabeça no grupo de WhatsApp contaminado pelo efeito de pomba aqui, né? Tá vendo? Integrador, profissional do setor elétrico, por que é importante procurar por informações, tendências, oportunidades? É isso que a gente traz aqui no Suncast, né? Então, esclarecendo alguns pontos que são muito críticos, que o pessoal fica com muita dúvida também. Eu tenho uma pergunta, Fred, ali para essa parte, por exemplo, da questão da autoprodução no Mercado Livre. A dúvida é muito comum do pessoal. E aí eles falam assim, não, mas eu tenho a usina aqui, estou migrando no Mercado Livre, vale a pena ou não injetar energia na rede? Porque, como a gente estava conversando, no final das contas, quando ele migra para o Mercado Livre, essa unidade consumidora já é considerada, se tiver solar, um autoprodutor de energia. Sempre é autoprodutor. Mas tem essa diferença de injeção e não injeção. E os custos relacionados a uma possível injeção. É claro que ele vai gerar um crédito ali. E esse balanço, no final das contas, que acaba sendo mais personalizado. Vamos lá. Quem está no Mercado Livre tem energia solar, automaticamente é chamado de autoprodutor. Sempre. Sempre é autoprodutor. Se tem energia, é autoprodutor. A diferença ela é muito o seguinte: tu tem sempre paralelismo, o que impede a injeção de energia ao grid zero. Por isso que a concessionária pergunta: autoprodutor com paralelismo permanente, com ou sem injeção de energia? Perfeito. Inclusive aqui, grid zero fotovoltaico, tá, pessoal? Para aplicação no Mercado Livre, inversão de fluxo. Que é uma boa opção para quem, por exemplo, tem consumos menores com alta simultaneidade, que é o perfil de consumo de comércio e indústria. Isso. Que é o cara da média tensão, do grupo A. Então o grupo A, ele é sinônimo de simultâneo. Porque o cara funciona durante o dia. Então essas são as particularidades hoje dessa evolução do mercado, tá? Que dizem muito o que para nós? Tu tem que aprender hoje que o mercado ele muda e não adianta a gente ficar em volta das mesmas ideias que trouxeram a gente até aqui com cabeça de geração distribuída. O próprio mercado de geração distribuída está mudando. Sim. Ele está evoluindo e ele vai evoluir cada vez mais para novas ideias dentro do negócio, dentro do setor como um todo. Para o armazenamento, acredito muito numa evolução da geração compartilhada, que é um modelo, um proto-modelo aqui de comercializador varejista. Então o cara do Mercado Livre, ele se é pequeno, ele entra num varejista. O agente varejista de Mercado Livre, do ponto de vista operacional e do ponto de vista comercial, ele é muito parecido com geração compartilhada na GD. Muito. Por que tu acha que concessionárias de energia e grandes conglomerados econômicos entram dentro do modelo de geração compartilhada hoje?
Porque o cara, ele quer o quê? Ele quer pivotar a abertura do Mercado Livre. Porque o que vale no mercado hoje é base de cliente. Porque quando abrir o Mercado Livre, não tem que correr atrás de cliente. Inclusive, esse é um Eu dos só grandes migro a gargalos. base. Inclusive, esse é um dos grandes gargalos da geração compartilhada. Muita oferta e quem consegue cativar ou manter esses clientes. Exatamente. O que vale hoje no mercado é base de cliente, cativar o teu cliente. É ter esse cara, porque é isso que vale grana hoje no mercado. É a base de clientes que tu consegue arrebanhar dentro de uma geração compartilhada. Por que as distribuidoras, concessionárias, grandes comercializadoras de energia hoje, elas iniciaram um grande processo de assédio no integrador? Porque quem tem acesso ao consumidor de energia é o integrador. Quem tem a capilaridade de estar lá na ponta, no cara que é o potencial cliente para migrar, é o integrador. E certamente muitos deles já estão com fotovoltaico instalado e tudo mais. E certamente o integrador está cometendo o grande erro de entregar esse cliente para uma comercializadora em troca de meia dúzia de pila para fazer uma gestão do cara, sem colocar fotovoltaico. Porque a comercializadora, ela quer vender energia, porque ela ganha no spread da energia. Ela não ganha no sistema fotovoltaico. E claro que dá para potencializar muito mais essa rentabilidade, já considerando também o fotovoltaico dentro dessa... Se eu chegar e conseguir... Porque quem decide se vai ter fotovoltaico ou não é o integrador e não é a comercializadora, é o cliente. Eu quero ter solar fotovoltaica no meu telhado. E daí eu escolho ou não ter o paralelismo permanente sem ou com injeção. Se eu vou injetar, eu tenho que fazer uma adequação do meu SMF, da minha medição. Eu tenho que fazer o estudo, proteção, seletividade, coordenação, fluxo de potência. Provavelmente eu vou ter que fazer um reforço de rede, porque eu vou estar trabalhando com um tamanho maior, de usina, recondutar cabo, trocar transformador, inversão de fluxo. Agora, se eu estou numa grande simultaneidade e eu quero fugir da complexidade do Mercado Livre, eu vou por de zero. Porque quando eu analiso o comportamento de um consumidor com geração fotovoltaica, eu tenho dois trabalhos. Eu tenho que fazer gestão de consumo e eu tenho que fazer gestão de geração. Isso, perfeito. Eu tenho que fazer hora a hora, 8.760 horas do ano. O que é obrigatório. Você tem que fazer. Tu tem que modelar o ativo para carga e geração. E apresentar para a CCE, que ela vai querer saber. O que tu está fazendo aí? O que tu está gerando? Como é que está? Tu tem que mostrar para eles. E isso normalmente incorre na cobrança dobrada de gestão. Então aquela gestão que a gente falou lá, do cara que estava no varejista, o cara de 10 mil, que tem um sistema no seu próprio telhado, esse cara não é interessante para varejista que ele tenha geração de energia. Porque eu só quero vender energia para ele. Se eu tiver que fazer a gestão da energia e também fazer a gestão da usina do cara, é melhor eu não pegar ele, porque não vai me sobrar dinheiro. Porque tu não tem espaço em 10 mil reais para vender e cobrar duas, gestão de carga e gestão de geração. Então aqui tu começa a entender por que o varejista, ele de uma certa forma, ele não é compatível ainda com a energia solar. Não é compatível pro varejista. Pro consumidor é. E daí pro consumidor eu boto uma usina, mas daí eu faço o quê? Eu boto um grid zero. Pronto. Tu só faz a gestão da minha energia faltante. Não precisa aqui trabalhar na minha geração. Deixa que ela tá só matando a simultaneidade na curva dentro do consumo. Excelente. Perfeito. Então essa é uma das ideias só que isso aqui envolve o quê? Serviço. Gestão de energia. Então, entender gestão da baixa tensão para entender os formatos compartilhados já é uma boa escolinha. É o primeiro passo. Comece por aí. E é exatamente isso que a gente tem comentado, da importância do posicionamento, não só como profissional do setor, mas como consultor energético. A gente já está falando de uma venda que ela é mais consultiva, que envolve exatamente todo esse aspecto técnico, de estudo, de diagnóstico, e você utilizar as ferramentas adequadas para levantar esse nível de informação. Só fazendo uma conexão de algo que você falou que eu achei bem legal, essa Open Energy. Open Energy. A gente pode fazer uma comparação com o próprio Open Banking. É a mesma coisa. Então, a lógica de você disponibilizar dados
aí para avaliar o histórico Open Insurance do seu cliente. Com base nesse histórico, você vai consultar a disponibilidade de crédito. Numa comparação aí que a gente traz para o mercado de energia, é a mesma coisa. você faz a liberação ou estudo dos dados de consumo de energia para entender o perfil de consumo do seu cliente, para entender, até do ponto de vista de rede, relacionado à inversão de fluxo, injeção e tudo mais, o que está disponível de crédito ou de injeção de acordo com o cenário de avaliação, não só de infraestrutura e limitação da distribuidora, mas também do ponto de vista econômico financeiro, que esse é o cabe melhor para o cliente. São as tendências, é o Open Insurance, que é tu compatibilizar informações sobre o teu seguro. Se eu quero trocar de seguradora, quero levar as informações que eu utilizava do meu comportamento aqui para uma outra empresa, para o cara dizer, esse cara tem risco, X, Y, Z. E o Open Bank é a mesma coisa. O cara tem crédito, não tem. E o Open Energy é uma coisa que a gente está caminhando, porque assim, eu preciso de informações de rede, eu preciso de informações tarifárias, eu preciso de informações de consumo, de crédito. Tudo isso tem que estar liberado, porque essa é a grande liberalização do setor que se espera para o Brasil para os próximos anos. Então essa atualização tarifária que a gente olha para o Brasil, ou atualização do setor, ela também passa por isso. O grande desafio é, quanto mais eu tenho gente consumindo, gerando e interagindo de maneira dinâmica no mercado, mais ferramentas eu tenho que ter para analisar uma maior quantidade de dados que são gerados, que são os equipamentos aqui que a SolarView proporciona para o mercado, que te dá capacidade de minerar uma quantidade muito grande de dados que servem para quê? Para que eu consiga ter, por exemplo, a gestão do meu portfólio, das minhas usinas, a gestão dos meus ativos, o meu perfil de consumo, o que consome mais, onde consome menos. A gente fez um trabalho muito numa rede de farmácia que eles identificaram que pelo volume de vendas, eles identificaram o histograma de quais eram os horários que mais se vendem dentro das farmácias. Então ele abre a farmácia às 7, só que ele descobre que o maior volume de vendas ocorre às 8h30, 9 horas. Então tu não precisa ligar o ar-condicionado estourando no talo às 7. Tu pode rampar o ar-condicionado até um determinado horário. Isso funciona até para iluminação, tá? Porque ela muda do ano os horários de nascer e pôr do sol. Então, tudo no mundo hoje se torna um pouco essa internet das coisas, o sensoriamento remoto, mais informações, mas isso também daí volta naquilo que a gente estava falando. Tu não tem mais hoje condições de operar no mercado sem monitoramento. É impossível tu hoje chegar e falar que tu vai ter uma usina, que seja uma usina de 75, cara. Com certeza. Eu já hoje tenho uma nova métrica lá no escritório, que assim, a gente não faz usina de 75, a gente faz 2 usinas de 35, de 37,5. Cada uma é alugada diretamente para um cliente. Em vez de eu montar um veículo compartilhado para 2 consumidores numa usina, eu divido a usina. Eu não preciso ficar fazendo uma burocracia com um advogado. Eu busco uma solução de engenharia que pega 2 usinas menores ligadas, inclusive até dentro do próprio mesmo terreno. Tá entendendo? Cada uma com o seu relógio, cada uma gerando 37,5, que pegam contas ali de 4 pau. Que é um filé do mercado. Porque esses caras, eles não entram numa associação, ele não entra numa cooperativa. Tá meio que no... Ele tá ali. Né? Então, às vezes, tu pega farmácias que tem consumo de 4 pau. Padaria e tal, e o cara pega e, cara, aluga aqui uma usina direto minha aqui, leva essa usina de investimento.